Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, em parceria com a Rodner Partner, iniciam o painel Desafios Tendências do Profissional 4.0. Ocasião que ocorrerá também o lançamento do primeiro curso de Ciências Contábeis Dual Study no Brasil. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do pró-reitor de Extensão e Cultura, professor Dr. Cleverson Pereira de Almeida, da pró-reitora de Graduação, professora doutora Janete Brunstein, do diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Cláudio Parisi, a coordenadora do curso de Ciências Contábeis, professora doutora Liliane Segura, reverendo Dr. Gildásio Barbosa dos Reis, capelão universitário, dos executivos das empresas parceiras que trarão suas experiências no painel Desafios e Tendências Profissional 4.0. São eles: Evelyn Francisco, da Bayer S.A., Juliana Machado e Carol Ferreira, da empresa Henkel, e representando a Rodner Partner, os senhores Felipe Close Moreiro, Thomas Grimm e Cristiano Alecrim. Queremos agradecer também todos os professores e demais participantes que nos acompanham pelo canal do YouTube. Este evento acontece no auditório Rui Barbosa, com todos os protocolos de segurança em decorrência da pandemia da Covid-19. Somos uma instituição de ensino confessional e iniciaremos este evento com uma reflexão que será proferida pelo reverendo Dr. Gildásio Barbosa dos Reis. Bom dia a todos. Já pedi licença, permissão aqui para o nosso cerimonial para fazer o uso aqui da palavra sem a máscara. E cumprimento aqui o nosso magnífico reitor, Dr. Marco Túlio. Cumprimento também os nossos pró-reitores aqui presentes, Dr. Cleverson, doutora Janete, nosso querido professor, Dr. Cláudio Parisi, diretor do CCSA. Cumprimento também a doutora Lília, Cristina, e uma alegria poder participar desse momento tão importante da nossa universidade. É um motivo de alegria, é um motivo de imensa satisfação, de gratidão para a comunidade mackenzista, o lançamento de mais um curso e de um curso de Ciências Contábeis na modalidade dual. O mercado de trabalho ele tem mudado muito nos últimos anos e ele está cada vez mais, como é de conhecimento de todos aqui, ele é um mercado com grandes desafios, exigindo cada vez mais profissionais qualificados, profissionais mais preparados para esses novos tempos que nós estamos vivendo. E o Mackenzie, portanto, alinhado com essa realidade, com esse cenário, não deixa, portanto, de envidar esforços na formação e capacitação de profissionais para esse novo mercado cada vez mais exigente. E o curso me chamou a atenção, a abertura desse curso na modalidade dual me chamou a atenção em razão de ser 50% no preparo, 50% de créditos dentro da universidade, nos bancos da universidade, pensando na teoria, no saber, no conhecimento, mas também os outros 50% dentro de uma empresa, já dentro do mercado propriamente dito, aplicando aquilo que foi aprendido de maneira teórica dentro da universidade. E o que me chama a atenção é que há um princípio bíblico que permeia toda a Escritura Sagrada, que é exatamente o princípio de saber e o princípio de praticar.
na teologia cristã, a gente não consegue conceber um conhecimento que não se coloque em prática. E nós não conseguimos também conceber uma prática que não parta de um conhecimento teórico. Então veja que esse é um princípio, o princípio dual, ele é um princípio que está dentro da Escritura Sagrada. E certa feita Jesus estava conversando com seus discípulos e passando para os seus discípulos um determinado conhecimento, e naquele momento, naquele contexto, ele estava ensinando a respeito da importância de um espírito humilde nas relações, nos relacionamentos interpessoais. E ao concluir a fala dele e o ensino dele aos seus discípulos, ele então disse assim a eles: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Veja que coisa interessante que nós ouvimos do próprio Senhor Jesus, que esse princípio dual estava sendo ali colocado por ele para conhecimento e aprendizado dos seus discípulos. Ou seja, o ensino-aprendizado, ele precisa ser um ensino que tenha sua parte teórica, o conhecimento, o saber, mas também exige-se que esse conhecimento ele seja, portanto, colocado em prática. E pensadores da área da educação também chamaram atenção para esse binômio que é considerado inseparável na área da educação. Paulo Freire, quando ele afirma que a teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem teoria vira ativismo, ele estava mostrando exatamente a importância de uma conciliação, de você caminhar, da prática caminhar lado a lado com o conhecimento teórico e vice-versa. E eu concluo a minha palavra nesse sentido, me alegrando com a implantação desse novo curso, parabenizando a professor Cláudio Parisi, a professora Lília, pela iniciativa, por trazer isso para os nossos alunos, chamando, portanto, a atenção de que Jesus disse assim: bem-aventurados sois. A palavra bem-aventurado significa, olha, vocês vão ser bem-sucedidos, vocês vão ser felizes, haverá sucesso na vida de vocês quando vocês colocar em prática aquilo que você sabe. Veja que a felicidade, o sucesso, a bem-aventurança está alinhado ao fato de que aquilo que eles sabem será colocado agora em prática na vida deles. E penso que isso, obviamente que esse princípio dual, ele não funciona apenas dentro da universidade, ele funciona em todos os setores, em qualquer lugar, em qualquer relação, dentro da empresa, na questão política. Queremos conhecimento associado à prática, não apenas verbalismo, não apenas discurso, mas nós queremos que a nossa política ela seja também regada por prática de tudo aquilo que é dito nos palanques e nos púlpitos. E seja dentro da nossa própria casa, no relacionamento matrimonial, na criação de filhos. Então, o princípio dual, ele é extremamente relevante para qualquer segmento e em qualquer momento. E Jesus deixou isso bem claro. E a nossa escola está colocando isso agora para nosso alunado e para nossa sociedade. Então, parabéns. E como Jesus diz, bem-aventurados sois, então eu tenho certeza que haverá muito sucesso e serão bem-sucedidos realmente, bem-aventurados nessa empreitada do curso de Ciências Contábeis na modalidade dual. Parabéns e que Deus esteja abençoando vocês. Permitam-me apenas fazer uma breve oração. Agradecemos-te, Pai bendito, por essa manhã tão especial. Especial porque podemos olhar para Ti e podemos expressar diante do Senhor a nossa gratidão pela vida,
Gratidão porque o Senhor tem cuidado da nossa universidade, da nossa instituição. O Senhor tem cuidado da vida de cada um de nós, da nossa saúde, cuidado da vida dos nossos alunos, da saúde de cada um, dos seus familiares. Obrigado porque temos a oportunidade nessa manhã de expressar a nossa gratidão ao Senhor, também pelo lançamento do curso Ciências Contábeis Dual. Te louvamos por isso e que de fato seja um grande sucesso dentro do nosso CCSA, dentro da nossa universidade. Que a bênção do Senhor continue sobre os nossos professores, sobre todos os nossos alunos. É a nossa oração com gratidão em nome de Jesus. Amém. Obrigado e Deus abençoe a todos. Senhoras e senhores, neste momento gostaríamos de convidar a professora doutora Liliane Segura para fazer a apresentação do curso Ciências Contábeis Dual, primeiro curso desta modalidade no Brasil e que está sendo lançado oficialmente nesta manhã. Vou pedir permissão também para retirar a máscara, para ficar mais fácil para que eu possa falar. Bom dia a todos, agradeço as palavras do reverendo Judásio, que muito tem a ver com o que a gente pensou para o curso, com o que a gente desenvolveu ao longo desse tempo. Gostaria de cumprimentar o Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, no qual cumprimento todos os presentes e a todos que estão no YouTube acompanhando. Eu queria falar um pouco do curso, do nosso curso de Ciências Contábeis, que é o mesmo curso, mas com uma estrutura diferente e com uma modalidade de ensino diferente. Vocês podem olhar aqui que nós temos o curso baseado em 3 nomes, e não só na Universidade Mackenzie. Essa é a ideia do curso. É isso que a gente quer apresentar para vocês. Então, esse curso foi pensado durante um ano e meio, para que a gente pudesse hoje fazer esse lançamento. Esses são as nossas instituições parceiras, que já fazem parte do curso, que estão discutindo com a gente ao longo desse 1 ano e meio, como fazer e como implementar esse curso. Então, nós estamos falando no mesmo curso, é o curso de Ciências Contábeis do Mackenzie. É o curso que tem uma excelência acadêmica dos 150 anos do Mackenzie, com os altos níveis de aprovação no CRC que nós sempre tivemos, com a dupla titulação, com reconhecimento internacional, com professores com experiência no mercado de trabalho. A gente sempre pensou o curso de Ciências Contábeis e sempre se preocupou com o curso de Ciências Contábeis para que ele fosse um curso prático, para que os alunos que saem da nossa formação, ele seja rapidamente absorvido pelo mercado. Essa sempre foi a nossa preocupação. Mas a gente queria mais. A gente entendia que o curso tinha que ser muito prático, porque a demanda do mercado é essa. A gente precisa ter uma formação de altíssimo nível para os gestores que vão ser criados, para os gestores que vão ser desenvolvidos ao longo do tempo. E aí surgiu o convite via Câmara Alemã, o convite liderado pela Rodan Partners, que buscou um parceiro, que procurou uma universidade e que chegou ao Mackenzie. E o que é a metodologia alemã? Ela é reconhecida pelo modelo Dual Study. O curso já tem uma certificação ISO, e foi desenvolvido isso ao longo desse 1 ano e meio, na metodologia. O ensino é focado no aluno, então a gente já sempre teve essa preocupação, mas nesse modelo ele é muito mais profundo nesse foco. A gente não tem um modelo focado na universidade, mas sim o foco da formação é no aluno, suportado pela empresa e pela universidade. Então, nós não estamos formando teoricamente, como o próprio reverendo Judásio está falando, a gente não está só trabalhando na teoria, mas sim com uma profunda teoria, como nós sempre fizemos, mas em parceria com a empresa. O aluno se forma ao longo do tempo dentro da empresa. A formação dele é paralela entre a universidade e a empresa.
A empresa tem a oportunidade, teve ao longo desse tempo todo, as empresas parceiras tiveram a oportunidade de participar da formação, da programação e da discussão de todos os tópicos que serão tocados dentro desse curso. E o aproveitamento do aluno na empresa será desde o início do curso com a prática empresarial. Então, é o mesmo curso, mas com uma metodologia completamente diferente e inovadora. Então, os princípios da formação dual, ele fala exatamente isso. Esse é o modelo alemão, né? A gente tem um currículo harmonizado, a formação está centrada na aula e nas empresas. Eu tenho uma didática paralela, né? A empresa e a universidade estão conversando o tempo todo para fazer essa formação do aluno. Nós, da área de ciências contábeis, de finanças, nós sabemos o quanto isso é importante, o quanto que o aluno tem que conhecer, tem que saber quais são as ferramentas que nós utilizamos o dia inteiro, né? Então, isso é importante. Haverá uma transferência de conhecimento, uma vez que o aluno está na empresa e na universidade, a empresa ganha, a universidade ganha. Então, isso é muito importante. E, com isso, eu complemento 2 lugares de aprendizagem. Eu não tenho um lugar específico. O aluno não entra na universidade, tem a aula, vai embora e vai procurar a sua formação. Nós estamos preocupados com a formação do aluno desde o início até o final. Com isso, ganha a universidade, porque vai trazer o mercado para dentro da universidade, ganha a empresa, porque vai levar a universidade para dentro da empresa, e ganha muito o aluno, que vai ser preparado os 4 anos para assumir cargos de liderança. Então, quando eu falo da formação, é uma formação conjunta entre a universidade e a empresa para ter o foco no estudante. Só para a gente ter uma ideia do que é o curso, então a gente também está disponível depois para falar um pouco mais, para apresentar para as empresas que estiverem interessadas, inclusive. O nosso curso está previsto para ter 50% dos créditos na universidade e 50% dos créditos na empresa. A universidade faz todo o fundamento teórico disso, o aluno passa 3 meses sendo formado pela universidade e, em seguida, ele tem um plano de trabalho na empresa. A gente não vai soltar o aluno para ir para a empresa, mas, em conjunto com a empresa, a gente vai trabalhar qual é a formação, qual é a prática que esse aluno tem que fazer, né? Assim como nos fundamentos teóricos, a empresa participa para saber o que é importante nessa formação. Portanto, os créditos são equilibrados, 50% dos créditos na universidade, 50% dos créditos na empresa. É importante afirmar que isso é uma forma de ensino extremamente inovadora, a gente tem uma formação extremamente prática e com grande diferencial. As empresas participam em tudo. O aluno está sendo suportado, a mensalidade do aluno ela vai ser suportada entre 50% e 100%. Então, o aluno também tem uma possibilidade de fazer uma universidade como o Mackenzie, suportado pela empresa durante todo esse tempo. O curso tem uma previsão de inserção completa de tecnologia no curso, é uma demanda do mercado, a gente sabe o quanto essa profissão é importante, nós vamos discutir isso aqui. O inglês na formação, ele terá diversas disciplinas que já são feitas totalmente em inglês, nós sabemos o quanto é importante o inglês na formação de ciências contábeis. E o desenvolvimento de soft skills, que também nós sabemos o quanto é importante que o contador se envolva com todas as áreas. Tempo de duração do curso é o curso de graduação, temos 4 anos, 8 semestres, com início em janeiro do próximo semestre, do próximo ano. Isso aqui é só uma ideia do que é o curso. Cada semestre que o aluno fará, ele terá um tópico específico de prática, então eu terei todas as disciplinas com uma disciplina núcleo, que nós chamamos, que é a prática que ele fará na empresa, as outras disciplinas são disciplinas de suporte. A cada semestre, ele passa um período na universidade e um período na empresa, tendo como tópico principal a formação dentro de cada uma das disciplinas núcleo. Esse curso, ele está sendo desenvolvido há 1 ano e meio. Nós discutimos profundamente esse curso. É um orgulho para a gente apresentar o resultado desse curso hoje. E, obviamente, eu não poderia aqui falar somente como universidade. A discussão que nós vamos ter hoje é falando com as empresas. O que nós fizemos em conjunto com a empresa e o que ela percebeu ao longo desse tempo e percebe no mercado a necessidade de formação desse aluno. É por isso que a gente preferiu fazer um webinar. E fazer um webinar discutindo isso em conjunto com as nossas empresas parceiras. Ok? Agradeço a todos. Obrigada.
Obrigada, professora Eliane. Gostaríamos de convidar o professor Dr. Cláudio Parisi, diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para realizar sua saudação. Bom dia a todos que estão nos assistindo pelo YouTube e aos nossos professores, professoras, executivos e executivas que estão nesse evento de lançamento do curso dual. Assim como já foi dito, o curso dual representa um marco na história da educação superior no Brasil e um marco do ensino da contabilidade também no Brasil. Trata-se de mais uma contribuição que o Mackenzie está oferecendo à sociedade, né? Recordando um pouquinho, há 2 anos atrás, nós lançamos o primeiro doutorado profissional de controladoria e finanças, e agora uma solução inovadora na graduação, que esperamos que tenha muito sucesso e gere muito benefício, tanto para os alunos, quanto para as empresas e para a nossa universidade. Desejo sucesso a todos envolvidos, queria agradecer a todos os parceiros que viabilizaram esse projeto, e agradecer a todos os professores de contabilidade que se envolveram e tornaram viável a elaboração dessa nova solução de graduação em contábeis e o patrocínio da nossa reitoria por acreditar nesse projeto. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Parisi. E agora convidamos para realizar sua saudação o professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito bom dia a todos. É um dia especial, esse dia é um dia feliz, um dia de celebração, um dia de startar um grande e belo projeto. Eu, de fato, aqui, inicialmente, eu quero agradecer não somente a presença da Evelyn Francisco, da Juliana Machado e Carol Ferreira, das empresas parceiras que estão conosco nessa manhã, mas também do Philip Close, também do Thomas Green e Cristiano Alecrim, que representam a Roden Partner, e especialmente a eles, e também a Patrícia Caires, que não está conosco aqui, a quem eu envio os nossos cumprimentos, o nosso abraço, à Câmara Brasil-Alemanha, pela provocação, não é? Pela demanda que apresentou a universidade no início da pandemia, não é? E a universidade, com a colaboração destes que foram aqui citados, da própria Câmara Brasil-Alemanha, chegou a bom termo de um projeto que entendo que tem todas as condições para atender às necessidades das empresas alemãs no país, como também nós esperamos que os profissionais que nós formemos, eles também vão atuar naturalmente em grandes corporações de outras nações, também brasileiras, e essa contribuição se dará, eu espero, durante muito tempo. Não é? Então, nós conseguimos, de fato, ter uma capacidade de resposta e estar aqui fazendo esse lançamento oficial. Quero cumprimentar aqui e agradecer também a presença dos nossos proreitores, a professora Janete. Eu devo também agradecê-la pela disponibilidade dela, do Sérgio Dantas, nosso coordenador-geral de graduação, por todo empenho em ajudar em todos os aspectos pedagógicos, acadêmicos, para que o projeto eles pudesse também estar em ponto de bala de ser ofertado da maneira como a professora Liliane Segura nos apresentou há pouco. Também eu devo cumprimentar o professor Clebson, pró-reitor de extensão, o professor Parisi e toda a sua equipe, a professora Liliane Segura e os professores do curso que, de uma maneira extraordinária, também se envolveram para que nós tivéssemos aqui essa beleza de proposta que está sendo oferecida à sociedade brasileira de uma maneira ímpar, de uma proposta inovadora, de fato, que na área de contabilidade quase que única no país, no campo da educação superior. Então, esse projeto ele tem uma característica muito forte ligada a essa perspectiva da colaboração.
não é? E a colaboração ela é muito importante no campo da pesquisa, mas também no campo da formação de recursos humanos de qualidade. A universidade tem tido uma trajetória de muita atenção, de muita escuta àquilo que a sociedade está precisando. Talvez não com todo o cuidado. Esse projeto, então, inclusive, ele veio nos trazer mais um alerta com relação a estar atento aos clamores daqueles que se relacionam conosco, se nós, de fato, estamos atendendo. Nós temos a prática aqui, regular e muito bem feita, de ouvir os nossos formandos, de ouvir os nossos egressos, de monitorar a quantidade de alunos da universidade que têm participado de projetos de estágios, obrigatórios ou não obrigatórios. E como o número é muito grande e a gente sempre tem feedback das empresas com relação à qualidade dos nossos alunos, a gente vai tendo certeza que nós estamos no caminho certo. Mas os tempos também são tempos de mudança para melhor, tempo de adaptação. E uma instituição que completa Mackenzie 150 anos neste ano, e uma universidade que vai completar 70 anos no ano 2022, precisa estar atento à sua transformação constante, não é? O mundo está mudando e nós precisamos verificar comportamento, tecnologia, enfim, os aspectos sociais e estar atentos a esse processo para que a universidade ela tenha a sua longevidade assegurada, como nós esperamos aqui na maioria das organizações que estão aqui representadas. Nós estamos celebrando aqui as relações da universidade com a empresa, nós estamos aqui celebrando as relações da universidade com a sociedade, não é? São pontos de destaque. E eu fico pensando muito também nos benefícios que nós vamos gerar. Benefícios para as organizações que vieram com um reclamo, olha, as coisas não estão tão boas como vocês pensam que estão, e de fato essa provocação, ela foi muito boa. Nós precisamos ter humildade também. Nem sempre nós temos razão, nem sempre a universidade ela está na liderança da ponta do desenvolvimento científico e tecnológico. Isso é um alerta para as instituições de ensino e pesquisa, sejam qualquer que seja fora do país ou aqui, mesmo aquelas que estão nos melhores rankings. Nós precisamos estar atentos. Então, penso que nós estamos aqui com uma proposta que tem esse condão de favorecer as organizações que nos buscaram, né, favorecer os próprios funcionários que lá estão, daqueles que atuarão como mentores, como nós teremos aqui dentro da própria universidade. Isso vai melhorar também, naturalmente, a nossa prática educativa, não é? Nosso relacionamento com o aluno, do monitoramento da sua aprendizagem. Então, eu creio que isso é importante na vida do professor, mas, sobretudo, na vida dos nossos alunos. Então, eu me alegro muito desse momento especial, porque eu sei que nós vamos entregar profissionais que vão estar aptos, pela colaboração entre universidade e empresa, a atender eficazmente, com toda a efetividade, as necessidades das organizações. Isso vai assegurar para eles empregabilidade, isso vai ofertar para eles, ou seja, que eles vão conseguir posições de liderança. Eu lembro que um visitante norte-americano chegou aqui à universidade numa ocasião e fez uma pergunta: o que é que vocês fazem aqui? E havia um conjunto de pessoas e após uns breves, talvez 5 longos segundos, ele diz assim: vocês deveriam estar formando líderes globais, não é? Então, de fato é isso. Nós queremos pessoas que façam diferença, que tornem as corporações melhores, que tornem os governos melhores, tornem os sindicatos melhores, sejam com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, que haja mais respeito ao meio ambiente, que haja mais respeito às pessoas. E a Universidade Presbiteriana Mackenzie, apesar das lutas, das dificuldades, ela é uma instituição compromissada com a verdade, ela é compromissada com a justiça social, ela é compromissada com a integridade, com respeito ao outro. Nós não temos aqui um espaço para fazer acepção de pessoas por conta de gênero, por conta de idade, por conta de renda, por conta de cor da pele, por conta de ideologia. Nós temos que viver numa sociedade que é uma sociedade em crise, fora do país e no país. Nós temos que ter um discurso de maior convergência, um discurso de maior entendimento, de maior respeito, divergências de ideias. E elas são boas na sociedade, ela precisa existir. Nós não podemos ter um pensamento totalitário.
Então, eu, de fato, uso esse espaço aqui para reafirmar os compromissos históricos da universidade, que tem sido importante na vida de São Paulo e do país, mas que tem todas as possibilidades de melhorar ainda mais, com a contribuição, com as contribuições advindas dos parceiros que aqui estão. Então, eu fico muito agradecido, desejo que haja pleno êxito, professora Liliane, na sua coordenação, nos professores envolvidos. De fato, vamos colocar o nosso compromisso pessoal ao professor Paris e à sua liderança com relação ao curso, daquilo que nós precisarmos fazer para que essa primeira turma ela seja plenamente exitosa. Nós não queremos errar, né? Então, a gente está começando um projeto e talvez seja essa a nossa possibilidade de sucesso. Ela é alta. Ela é alta porque nós projetamos bastante, nós discutimos bastante, nós revisamos aquilo que nós nos estávamos propondo a fazer. Então, quando o projeto é bem feito, provavelmente a casa vai ser bem construída, não é? Então, eu aqui quero concluir essas palavras, também renovando os nossos compromissos com todos os parceiros aqui. Quero dizer a Henkel, a Bayer, também a Roden Partner e todos os demais parceiros que foram aqui já citados, que a universidade é deles também. Sintam-se à vontade, as portas estarão abertas, não somente para esse projeto, mas inovações no campo da inovação e da pesquisa, como também eu senti uma certa ponta do que a gente chama de inveja santa, né? É que uma instituição cristã não cabe inveja, mas a inveja santa, né? Da nossa área de tecnologia, né? Da computação, da informática, e também um pouco lá na engenharia. Olha, como nós gostaríamos de ter um projeto de mesma natureza, e quem sabe nós não vamos poder caminhar para ofertar uma oportunidade também dessa mesma forma para esses engenheiros e todos os engenheiros de computação, cientistas da área de dados que nós temos aqui. Então, agradeço imensamente a provocação, o trabalho, e quero dizer que nós estamos extremamente contentes, e não somente contentes, mas confiantes de que os resultados serão muito bons para todos os envolvidos. Deus abençoe cada um de vocês, viva a Universidade de Mackenzie, viva todas as organizações que aqui estão. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, professor Marco Túlio. E agora iniciaremos o painel Desafios e Tendências do Profissional 4.0, convidando a professora Liliane Segura para fazer a moderação dos trabalhos. Convidamos também os participantes do painel, Evelyn Francisco, Juliana Machado, Carol Ferreira, Felipe Close Moreiro, Thomas Green e Cristiano Alecrim. Pode ser no meio. Bom dia novamente. Vou pedir permissão para tirar a máscara aqui, que eu acho que é mais fácil para a gente conversar, né? Como eu disse, o projeto é conjunto. Então, nada mais importante do que a gente apresentar o projeto academicamente, mas conversar com os parceiros, com as pessoas que me ajudaram e que fazem parte da formação e da construção desse projeto, né? Então, eu vou começar. A nossa ideia aqui é fazer um bate-papo, perguntar. Eu vou começar com algumas perguntas aos nossos parceiros. Obviamente, quem está assistindo pelo YouTube pode fazer as perguntas que serão passadas para mim ao longo do período. Mas nós vamos começar com algumas perguntas que nós mesmos fizemos aqui na nossa
na nossa estrutura, né? Então, eu queria chamar o Philip, da Rodan Partners, para saber como é que nasceu a ideia desse projeto. Philip. Então, obrigado, Mackenzie, né, pelo convite, né? Obrigado, Liliane, pela pergunta. Então, como nasceu essa ideia? Olha, como vocês podem observar, o mundo já se transformou, né? Antes do corona, eu e a minha equipe trabalhávamos aqui de terno, né? E hoje em dia estamos quase no estilo Steve Jobs, né? E isso demonstra a vocês, basicamente, a transformação digital já se tornou realidade, né? E sua camisa, né? Basicamente, em frente da câmera, né? Fica, mas por enquanto, talvez vai cair em breve, tá? E trabalhei para as 3 das empresas Big Four, tá? E a Rodan Partners é a maior empresa da auditoria, contabilidade e consultoria para as empresas da língua alemã, e era totalmente padrão estar sempre com terno, menos talvez casual Friday de vez em quando, tá? Mas chegou o corona e transformou, ou acelerou a transformação digital, né? Então, hoje em dia, a liderança de uma empresa de contabilidade aparece como antes só nossa equipe da TI, né? Então, isso é o novo mundo digital. Nesse contexto, né, teve encontro mundial da auditoria na Rödl, na Praga, e lá teve uma palestra da SAP sobre a robotização da contabilidade. Foi falado que, basicamente, em 3 a 5 anos, o contador será substituído pelos robôs se ele não se adequar pela essa nova realidade. Isso me fez pensar, né? Voltando ao Brasil, eu falei com meus colegas na presidência e diretoria da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha e nós pensamos junto como talvez podemos usar o fato que a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha está incentivando este benchmark, ou seja, best practice do sistema dual. E minha ideia era implementar novo estudo que vai resolver 2 desafios. O contador brasileiro conhece a teoria bem, mas precisa ser treinado na prática, que gera custo para as empresas. E segundo, o contador, de modo geral, precisa se adequar a essa nova realidade digital urgente. Então, está ainda um bebezinho, mas estou com muito orgulho que eu posso contar com fortes parceiros como vocês, a Mackenzie, a Bayer, a Henkel, entre outros, e a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha e o governo alemão. Então, muito obrigado. Tá? Obrigada, Felipe. Então, a gente conversou com o Philip, que é da Rodan Partners, mas eu acho importante falar com a área de RH, né? A área de RH é a área que também contrata, que também faz a seleção e sabe também o desafio que é formar esses profissionais, né? Então, eu vou perguntar para a Juliana, que é da Henkel, qual é a principal dificuldade das empresas em contratar esses novos funcionários para a área? Obrigada, Liliane. É um prazer estar aqui, tá? Muito obrigada pelo convite. Bem, então, em relação à dificuldade que a gente vê hoje, está muito ligado a isso que o Felipe falou mesmo. Depois de toda essa transformação digital, né, que a gente viveu em geral, né, em todas as áreas, e as empresas cada vez mais passando por um processo de digitalização, né, um processo de implementação de diversas tecnologias em diversas áreas, hoje a gente já tem uma necessidade de um profissional diferenciado, né? Então, hoje a gente
tem uma vantagem competitiva cada vez maior com a quantidade maior de informações que você tem na mão, né? De dados que você tem na mão. Então, essas pessoas, né, esses profissionais, precisam estar cada vez mais alinhados com isso. E, na contabilidade, a gente vê uma necessidade muito grande, claro, do skill técnico, né, que eles já são preparados hoje, que a formação já dá, mas também combinado com esse conhecimento do manejo de ferramentas diferenciadas, né, quando a gente fala de um SAP, né, ou de um ERP, né, ou também de Power BI, né, um conhecimento avançado de Excel, VBA, e não só manejar e gerenciar esses dados, mas também interpretá-los, né, para poder incrementar no negócio, entendeu? Estar mais perto do negócio. Então, é muito importante esse conhecimento, as empresas já estão cada vez mais demandando isso, e é uma dificuldade encontrar, né? Acho que é mais ou menos isso. Obrigada, Juliana. Eu acho que o resumo é bastante importante, né? A gente tem a capacidade técnica, mas a gente não tem experiência suficiente nas ferramentas, né? E isso você não ensina do dia para a noite, né? Você só vai adquirir isso se você constantemente tiver uma prática nas ferramentas existentes. Se você for treinado com a capacidade de poder se adaptar a essas ferramentas. Isso é uma coisa bastante importante. Eu vou perguntar para a Caroline, também da Henkel, quais as características do profissional de ciências contábeis 4.0 e o impacto dessa revolução digital na demanda dos novos perfis? Bom dia, pessoal. Bom, legal essa pergunta. Na verdade, eu vou responder essa pergunta de uma ótica e de uma perspectiva de um profissional de contabilidade atuando dentro de um departamento de contabilidade numa organização. Hoje, a nossa área ela é muito ampla, são diversas possibilidades de atuação. Temos profissionais na área de auditoria, outsourcing, em perícia, mas o que eu vejo no dia a dia deste lado? Eu vejo que o profissional ele continuará e precisará sendo técnico. A nossa formação e a nossa base ela exige essa qualificação técnica. O nosso conselho de classe ele exige um programa de educação continuada, mas, paralelo a isso, um profissional adaptado e que se identifique com a tecnologia. Eu enxergo e eu acredito que a área de contabilidade dentro de finanças é uma área que tem informação e que tem acesso e uma visão muito privilegiada. A gente tem acesso a cada vez mais base de dados volumosas, até pelo avanço da tecnologia e por esses sistemas integrados cada vez mais ágeis e mais tecnológicos. Então, quando esse profissional se identifica nesse cenário e consegue gerir essas informações, dedicar a atuação, o tempo em analisar, em criticar essas informações e dedicar cada vez menos tempo preparando, a gente tem um ganho muito grande. A posição, né, a atuação, ela consegue ser cada vez mais próxima do negócio. A gente fala muito de tomada de decisão hoje em dia, de estar cada vez mais próximo do business. E quando a gente traduz essas informações de uma maneira mais simples e coloca e acaba sendo cada vez mais próximo do negócio, o ganho é muito grande. E o que eu vejo para o futuro? Até conectando as falas anteriores, eu não acredito que uma solução tecnológica irá nos substituir, desde que a gente esteja cada vez mais qualificado tecnicamente. São diversas interpretações, nós da contabilidade sabemos, são diversas interpretações, atualizações que a gente precisa estar sempre conectando, são situações e realidades vividas num ambiente muito dinâmico. E com esse curso do Mackenzie, com esse lançamento agora, eu vejo que essas skills elas vão ser desenvolvidas gradativamente. Quando a gente olha para um cenário digital, a gente fala, precisamos nos reciclar, precisamos cada vez mais nos atualizar. Mas quando o Mackenzie traz esse lançamento desse curso e desenvolve esse estudante gradativamente ao longo de 4 anos, eu acredito que ele vai sair muito mais preparado e muito mais qualificado. Então, a gente vai falar menos de reciclagem, a gente vai falar mais em atualização e, com certeza, continuar se identificando nesse cenário high-tech, vamos dizer assim.
Obrigada, Caroline. Eu acho que é importante, né, a gente lembrar sempre que a experiência é fundamental. O aluno que sai do quarto ano sem ter nenhum conhecimento, sem ter passado por isso, né, ou ter passado muito pouco por isso, ele ainda vai levar mais 4 para conseguir se adaptar a tudo isso, né? Quando a gente começa, desde o início do curso, a tornar a experiência do aluno muito mais prática, você está adiantando essa possibilidade num mundo veloz, né? Que é o que a gente tem hoje. Muito bem. Eu vou perguntar para a Evelyn agora, que é da Bayer, né? Qual a diferença da formação dual para a sua empresa? O que você enxerga? Bom dia. Para nós, o que eu enxergo é que a principal diferença é nós, como empresa, podermos participar, então, de fato, né, na formação desse novo profissional que está aí iniciando a carreira, para que a gente tenha, então, profissionais mais bem preparados dentro da nossa área, né? Aqueles profissionais que hoje a gente está chamando de profissionais do futuro, profissionais multidisciplinares. Isso porque, como já foi falado aqui, né, o contador, antes, ele tinha um papel, a gente tinha uma visão do contador muito de ser um gerador de DARFs, de livros fiscais, de registros contábeis, né? E hoje isso vem mudando muito rapidamente. Então, hoje, esse papel ele é muito mais importante dentro das companhias, né? Ele se torna, efetivamente, um parceiro de negócio, né? Então, ele atua diretamente na estratégia e na tomada de decisão da empresa, né? Fora isso, esse profissional, dentro dessas questões multidisciplinares, ele precisa transitar muito bem entre as áreas, né? Conhecer um pedacinho, um pouquinho de cada área que ele impacta e vice-versa. Ele precisa ter, sim, igual foi falado, o domínio do idioma inglês, principalmente para as empresas multinacionais que utilizam aí a contabilidade internacional. Então, todas essas exigências, como a Juliana falou, vêm trazendo uma complicação no processo de contratação, né, desses novos profissionais. Então, a gente acredita que esse programa Dual, da forma como ele foi estruturado, ele vai trazer uma experiência maravilhosa, né, tanto para os alunos quanto para a empresa. Para os alunos, porque eles vão poder, de fato, aplicar, então, todo aquele conhecimento no dia a dia, ali na prática, e para a empresa, que vai poder, consequentemente, futuramente, fazer a retenção desses talentos, né? E só para fechar o meu ponto, como eu tive a oportunidade de participar aí da construção do programa junto a vocês, eu fiz uma conexão muito rápida com os valores da Bayer, né? Que visa muito essa questão do desenvolvimento, da liderança. Os nossos valores hoje são LIFE, que é a liderança, a integridade, a flexibilidade, a eficiência. Então, eu acredito que vai ser uma experiência muito enriquecedora para ambos os lados. Com certeza. E do ponto de vista do RH, Juliana, qual vai ser a diferença da formação dual para a sua empresa? Então, a Henkel é uma empresa muito preocupada com desenvolvimento, treinamento, crescimento dos profissionais, né? Nós temos internamente uma área definida para isso, né, que olha isso. Temos plataformas online de treinamento já implementadas, nós temos estruturas, né, de processos já definidos também de performance. E a gente tem essa preocupação também com os jovens talentos, né? Quando você pensa num programa de estágio que a gente já tem hoje, né, e todo o desenvolvimento que está ligado a isso, o treinamento. E a Dual, né, o programa Dual, ele só vai fazer, só vai somar a esse nosso grande valor, nesse grande comprometimento que a Henkel tem. Então, vem a somar, né, vem a realmente ajudar bastante e ter essa parceria com a universidade cada vez mais forte, para a gente é extremamente importante. E eu acredito que esse profissional, no final, né, desses 4 anos, né, essa pessoa formada, vai estar muito mais pronta para o mercado de trabalho, né? E a gente quer isso, formar pessoas para o mercado de trabalho, né? Os melhores profissionais. Então, faz muito sentido com o que a Henkel tem de prioridades e com o que a Henkel quer, né? Com os nossos valores. Então, só vem a somar, com certeza. Faz muito sentido. E a Henkel usa o ensino dual há muito tempo, né, Juliana?
Eu me lembro de ter discutido, eu não tinha ideia do que era o ensino dual há uns 5 anos atrás, mas eu já discuti com a Henkel há uns 5 anos sobre o ensino dual. Então, ela tem arraigada dentro da cultura deles esse ensino que é excelente, né? E, do ponto de vista de RH, a retenção, né? Eu acho que a retenção aqui é uma das coisas que mais a gente tem discutido na área contábil, porque a gente tem uma volatilidade dos profissionais muito grande, e a formação com os valores da empresa é uma coisa que você só consegue se ele estiver experimentando isso na prática, né? Eu não consigo ensinar isso. Né? Eu não consigo ensinar isso na sala de aula, né? Então isso é um baita diferencial que eu acho que a gente vai ter. Com certeza é um super diferencial. E eu queria poder ter tido essa oportunidade quando eu me formei. Eu já ouvi isso bastante vezes. Eu também, viu? Agora eu vou fazer uma pergunta para o Thomas, da Rodan Partner. A sua empresa possui pessoas que já participaram da formação dual na Alemanha. Qual o ganho para a empresa? Sim, obrigado pela pergunta. Acho que está desligado. Sim, a gente tem bastante profissionais na Alemanha que já fizeram esse programa. E o grande benefício para a nossa empresa é que eles já ganham uma visão holística da Rödl Partner como um inteiro. Isso deixa eles prontos que, depois dos 4 anos do estudo, eles já conseguem assumir cargos de liderança. Então, temos bastante casos de sucesso, onde um aluno recém-formado, depois dos 4 anos, precisava apenas mais 4 anos até se tornar sócio. E, normalmente, esse caminho demora uns 10 anos. Então, isso é um dos grandes benefícios. Outro é, como é um programa bem puxado, chama os high potentials, pessoas que realmente querem colocar a mão na massa, que conseguem liderar com isso. Isso a gente acredita que seja um outro benefício do programa. E o terceiro, muito importante também, é que a porcentagem dos alunos que não terminam o curso é muito baixo, é menos do que 10%. E num programa normal chega a ser 3 vezes maior. Isso significa para a empresa que investe num aluno dual, vai ter quase certeza que vai ter um retorno do investimento, contrário a outros cursos onde realmente existe um risco muito maior que o aluno sai antes de terminar. Obrigada, Thomas. Eu acho que isso é importante, né? Retenção e formação, né? E high potentials, eu gostei da frase, porque eu acho que é isso que a gente está esperando desses alunos que vão se formar. Eu tenho uma outra pergunta para você, Thomas. Quais os principais desafios que a contabilidade está enfrentando no momento? Então, acho que a contabilidade sempre tem desafios, né? Tá, mudanças de legislação constantes, mas no momento chama a atenção principalmente que a gente já mencionou, a transformação digital, que na contabilidade está tendo um impacto muito grande, porque, como vários já comentaram, daqui uns 3 anos, esse clássico débito-crédito não vai mais existir. Todas as empresas vão ter que implementar RPAs, automatização dos processos, e isso não vale apenas para as empresas grandes, mas também já está se espalhando nas empresas médias e de pequeno porte. E é assim, importante que todas as empresas, todas as contabilidades focam nisso, porque quem não se adapta vai, infelizmente, ficar para trás. E um segundo assunto que está crescendo em termos de importância, eu diria exponencialmente, é o risco de ataques de hackers. Eu li um estudo que o Brasil apenas está sofrendo 1.000 tentativas por segundo de hackeamento. E esse número está aumentando. E muitas vezes o ponto fraco é o próprio funcionário, que clica num e-mail errado, abre um anexo que não deveria abrir. E principalmente na contabilidade, que mexe com dados pessoais e faz a folha de pagamento, também isso pode trazer grandes riscos, violações da lei de proteção de dados, que é novo, que pode chegar a multas de 50 milhões. Ou se você é sujeito a um ransomware, pode ser que por semanas você não pode trabalhar, perde receita, perde reputação no mercado. E a contabilidade também é um dos patamares que precisa ajudar em melhorar os processos e proteger as empresas contra essa ameaça cada vez mais importante. É uma lista extensa, hein?
que a gente tem que suprir nesse meio. Mas é verdade, porque a gente precisa entender os processos da empresa para poder implementar toda essa tecnologia. Cristiano, que é da Roden Partners também, você pode elaborar um pouquinho mais sobre essas novas tecnologias que estão mudando o mundo na contabilidade? Sim. Bom, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, de volta ao Mackenzie, que foi minha casa durante muito tempo. Eu, como estudante da FCI, é um prazer estar aqui também dividindo o palco com vocês, profissionais mais capacitados para poder falar sobre esse assunto e sobre esse estudo dual também. Eu costumo falar aqui na Roden Partners que a gente não é mais só uma empresa de consultoria, auditoria e BPO, a gente também é uma empresa de tecnologia, levando em conta a demanda e a transformação que a gente teve nos últimos anos. E eu falo não só das nossas atividades mudaram, como a gente entrega mudou, o que a gente entrega mudou também e o nosso cliente mudou. Então, a gente passou por essa revolução, transformação digital, ainda vem passando e vai continuar para... Vocês falam aí de tecnologia, todo mundo falando de mundo digital, já estou pressionado aqui, gente. Mas é isso. A gente está nesse contexto, a gente está num contexto digital, a gente está num contexto de ter um novo cliente. Né? E aí, falando sobre isso, a gente tem um norte muito bem traçado. Isso também não impede que tudo mude amanhã, né? Apesar de você ter um planejamento ótimo, amanhã pode mudar tudo e aí você tem que refazer todo o seu trabalho, todo o seu planejamento, mas é normal. A gente costuma falar que a gente trabalha com a tese das 7 trends, que são as 7 tecnologias que a gente acha que mais tem o poder de impactar o nosso trabalho e de impactar o nosso cliente. Né? Então, aí a gente tem inteligência artificial e machine learning, a gente tem blockchain, a gente tem IoT, a gente tem Big Data, a gente tem o mobile, que é o celular, a gente tem também as redes sociais. E essas tecnologias, elas avançam, umas mais, outras menos. Tem o cloud, por exemplo. O cloud eu nem vou entrar em detalhe, porque eu acho que toda empresa sabe que é um cloud. A gente sabe que é um cloud, a gente sobe nossas fotos aí para o Google Fotos. A gente já está com o cloud bem estabelecido, apesar de ele estar evoluindo, principalmente na questão de segurança. Você pode ver que o Thomas aqui é o head do BPO, mas ele entende tudo de cibersegurança. Né? É assim que a gente vive hoje. Então, o cloud também evolui. Quando a gente fala de blockchain, por exemplo, que é uma tecnologia que eu acho que vai revolucionar de verdade a contabilidade. Hoje, o blockchain não é só a criptomoeda, não é só Bitcoin, ele não é só um lugar onde você pode comprar arte digital, que está muito famoso agora, o NFT, mas ele também é um livro-razão aberto. E aí, quando a gente fala sobre livro-razão, a gente conecta na contabilidade. Então, como é que vai ser essa contabilidade com esse livro de razão aberto? Onde um sistema consegue conectar duas entidades, e aí pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, pode ser um país, pode ser uma comunidade, de forma segura, de forma que todos os registros que estão ali são íntegros. Então, já imaginou, professora, a nossa contabilidade num sistema onde o histórico é garantido, ele tem transparência, ele tem uma geolocalização espalhada e distribuída, e ela tem padronização. Ou seja, uma contabilidade com padrão. É o sonho nosso, é o sonho do auditor, e aí também muda a auditoria. Então, talvez os esforços dos auditores contábeis não sejam mais para o débito e crédito, mas talvez lá, na configuração, no fiscal, em outras áreas da empresa. E a gente muda o movimento também de outras áreas, não só do contábil, mas também da auditoria. E a gente fala de Big Data, que é manusear essa base de dados com relatórios online. Talvez a nossa auditoria não seja mais pontual, talvez a nossa auditoria no futuro seja em real time. Então, tudo que está acontecendo na empresa, o que eu estou comprando, o que eu estou deixando de acontecer. Quando a gente fala de IoT, que é a tecnologia da internet das coisas, a gente está falando de prateleiras inteligentes de um supermercado que não tem caixa, a gente está falando do chão de fábrica que tem sensores conectados na internet, e a gente sabe quanto vai gastar de manutenção preventiva nesse ano na empresa. Então, são tecnologias muito disruptivas. Quando a gente fala em rede social, parece brincadeira, mas não é. Além de ser um canal de marketing para as empresas, a rede social está o nosso novo cliente. E aí não são novos clientes, é o novo cliente. Então, é esses adolescentes que estão com o celular no bolso. A gente estava até brincando aqui, né? E aí entra no mobile também, que se a gente esquece o celular, a gente volta para casa. A pessoa liga para você, você espera cair a ligação para você mandar um WhatsApp de texto, porque você não quer falar mais. Falar é meio cringe, né? Então, a gente não quer mais falar o telefone, a gente quer digitar. Então, essas tecnologias chegam para revolucionar a gente mesmo. Vai mudar como a gente trabalha, a gente tem que pensar qual é o futuro dessas tecnologias, por que eu tenho que trabalhar com o celular, por que essa rede social é importante, como que eu vou fazer a contabilidade de uma empresa totalmente web, que trabalha numa rede social de vídeos, que monetiza via like. Como é que eu vou entender os subsistemas e macrosistemas que me devolvem dinheiro em cashback? Como eu contabilizo isso? Qual que é a contabilidade disso? Então, muda, e muda muito rápido. E eu acho que toda a transformação digital, toda empresa precisa da prática, e aí esse dual é muito importante, a gente
linkar teoria e prática, porque a transformação digital vai muito mais do que comprar sistemas e comprar equipamentos. Então, como você é uma empresa digital, se você ainda usa papel? Quando o papel acabar, como você vai trabalhar? A gente é paperless, né, Thomas? O Thomas e o Felipe sabem muito bem. A gente passou por esse processo aí, deu dor de cabeça, mas hoje ninguém imprime. Então, eu acho que isso é a verdadeira revolução. Acho que passa por essas ferramentas aí quando a gente fala de transformação digital. Obrigada, Cristiane. Acho que você resumiu muito ao que a gente tem sentido nos escritórios hoje, né? O Open Book que está chegando, o papel que às vezes o cliente não quer soltar de jeito nenhum, é muito mais do que configurar, muito mais do que programar, porque antes a gente falava de ciência de dados, né? A gente falava assim, não, então você vai aprender programação. Não necessariamente. Você tem que aprender o processo, né? E esse aprendizado do processo é lento e é difícil. Né? Então, eu acho que é por experiência. Eu só vou conseguir saber como funciona. Eu posso estudar o quanto for na teoria, mas eu só vou saber implementar, saber como funciona quando eu estiver na empresa. Senão, eu não vou conseguir saber isso. Exatamente. Quando o Thomas fala de robotização, ela vem para robotizar uma coisa que a gente nem deveria estar fazendo Exatamente. mais. Que é esse débito crédito, essa coisa automática que gera erro. O que a gente tem que fazer... Retrabalho. Essas novas skills que a gente está colocando aqui no Dual. Então, é empatia, é a criatividade, é a comunicação. É comunicação. Aí a gente vai até deixar a própria área da contabilidade, a própria função muito mais atraente para quem é jovem, para quem quer fazer algo diferente. Exatamente, é isso mesmo. A contabilidade ela evolui junto com as empresas mudam, a contabilidade muda também. Não é um diferencial atual da contabilidade, é um diferencial de sempre da contabilidade. Ela muda junto com as empresas, né? Evelyn, fala para mim como é o status de implementação dessas novas tecnologias na Bayer. Bom, a Bayer ela sempre tem um olhar, né, muito voltado para essas questões tecnológicas. A gente tem um departamento de IT super robusto, um time focado em inovação. Então, o que eu posso dizer é que a tecnologia ela é muito presente nas diversas áreas da Bayer, né? Na contabilidade não seria diferente. Então, na contabilidade, eu posso citar, por exemplo, a gente tem 3 SAPs, né? Para aquilo que o standard do SAP não atende, nós temos soluções paralelas de consultorias externas para fazer, então, por exemplo, a geração e entrega de obrigações acessórias, a apuração dos tributos. Temos ferramentas que nos suportam com relatórios mais gerenciais, né, que nos trazem a possibilidade, então, de fazer ali uma análise mais qualitativa das informações. Temos robotização, temos automatização de registros contábeis em massa, digitalização, tudo que vocês podem imaginar a gente tem. E, com certeza, né, para o aluno que vai ingressar aí com a gente, isso será um desafio, né? Mas acho que à medida que esse aluno perceber que isso é um processo comum e que não existe natural, volta, né, vai acabar sendo um processo muito natural para ele, né? É mais do que programar, fazer o sistema conversar. Com certeza, né? E extrair o melhor do sistema, né? E entender também, né? Ter aquele autoquestionamento e falar, poxa, para isso daqui eu tenho alguma possibilidade de melhorar esse processo, automatizando, robotizando? Qual nova tecnologia eu posso utilizar aí que a Bayer já tenha? É isso mesmo. Né? Caroline, e na Henkel? Estamos indo pela mesma direção, temos uma agenda com um propósito bem definido e bem forte sobre tecnologia, e isso não só para a área de contabilidade, mas para toda a empresa. É um movimento global, a Henkel segue isso em todas as regiões. E aí, quando a gente fala dessas tecnologias, foram muito bem pontuadas aqui anteriormente, mas a gente também tem um olhar que precisamos acelerar as nossas rotinas diárias. Então, quando a gente começa a falar sobre tecnologia, pensamos em grandes projetos, em diversas tecnologias emergentes, mas a gente tem um propósito também de acelerar cada vez mais as nossas rotinas diárias e também todo aquele... Acho que o processo manual ele nunca vai deixar de existir, mas tudo aquilo que é repetitivo, ele pode ser automatizado. Então, a gente está muito indo para essa direção e para essa tendência. Vamos transformar o nosso dia a dia de uma maneira digital. Repetitivo é chato, né?
Então, é muito mais legal fazer as outras coisas. Talvez o manual nunca deixe de existir ali, né? Sempre, Sim. mas que ele pode diminuir muito também. Ele diminui. E isso requer outros skills, né? Então, isso é uma mudança na profissão, né? Com certeza. O trabalho repetitivo, ele some e ele requer que você tenha uma interpretação muito maior dos dados, uma interpretação da empresa, uma comunicação entre elas. Então, isso é um desenvolvimento importante para o profissional que está sendo criado, né? A partir de agora. Cristiano, me diz uma coisa, como é que tem sido a experiência de elaborar em conjunto esse curso com a universidade? Olha, professora, na verdade, acho que uma das coisas mais legais do projeto foi a gente poder, como empresa, participar e definir disciplinas, por exemplo, conseguir trazer as nossas dores, nossos amores como empresa e trazer a nossa experiência também, né? Eu trabalho com TI há 18 anos, fazia backup em fita. Hoje a backup é feito via internet, via fibra, não sei nem como é que está mais agora, está tão rápido que... Mas é muito interessante a gente poder colaborar, porque esse novo profissional que a gente quer. Muita gente me pergunta qual que é o profissional do futuro. Para eu trabalhar com tecnologia, me perguntam qual é esse profissional do futuro. E, de verdade, eu não sei nem nomear esse profissional. Pode ser que esse contador nem se chame contador no futuro. Hoje a gente tem analista de dados, analista de Big Data. Pode ser que a criatividade venha e mude. Pode ser que ele seja um contador criativo ou um contador designer. Eu acho que nem tem nome para esse próximo profissional. Acho que a gente tem que entender que ele muda tanto que a gente nem sabe qual é esse profissional. Mas com a nossa experiência de empresa, com a experiência do Mackenzie de 150 anos, acadêmico, juntar isso é muito importante. É muito interessante a gente discutir. Não, olha, eu acho que essa matéria não é legal. Professora, está faltando Big Data aí. Professora, vamos colocar uma tecnologia. Vamos falar sobre cibersegurança. Eu acho que poder adicionar a um currículo do Mackenzie, que, convenhamos, não é qualquer faculdade, não é porque eu sou aluno, ex-aluno, mas é realmente muito gratificante. Eu acho que foi uma das partes mais bacanas do projeto. E eu, como depoimento, falo a mesma coisa. É muito legal você poder, como profissional e como coordenador do curso, poder discutir isso com vocês. Porque a formação de uma grade, a formação de um projeto pedagógico, ele é muito difícil. A gente tem que pesquisar, a gente tem que entender como é que funciona o mercado, cumprir uma série de regras, e olhar isso no mercado junto com vocês é uma experiência fantástica. As discussões, a gente participa de discussões quinzenais, rigorosamente, né? E essas discussões têm sido, para mim, fantásticas, porque eu consigo trazer uma contribuição, e vocês trazem as dúvidas e as dores, e eu consigo enxergar isso dentro do projeto pedagógico, trazer isso para dentro do projeto pedagógico. Então, tem sido fantástico. Eu também, como coordenadora, te falo que a experiência é ímpar. E eu queria que o Felipe falasse para mim o seguinte: qual será o impacto desse projeto piloto de contabilidade 4.0 ao mercado educacional? Qual é a sua percepção? Boa pergunta. Seu reitor, professor Marco, respondeu já bem. Inveja santa. Eu gostei disso. Vou adotar isso. Inveja santa. Nós queremos isso, né? Ou seja, nós queremos que nosso projeto piloto se tornará novo normal, ou seja, padrão, né? Para as ciências contábeis no contexto da transformação digital. E como o Brasil está bem avançado na transformação digital, este projeto pode se tornar referência pelo mundo, né? Ou seja, por exemplo, outras universidades parceiras da Mackenzie podem adotar este modelo e nós podemos ter possibilidades de intercâmbio, que vai ser bem atrativo para nossos estudantes, não é? Então, outro ponto também já foi falado bem no início, isso é um conceito, no final das contas, bíblico, não é? Integrar teoria e a prática. Então, como primeiro estudo dual aqui no seu país, este projeto piloto pode se tornar uma referência pelas outras disciplinas, ou seja, engenharia, administração, TI, outras disciplinas também, e com isso, tudo junto, e por fim, vamos preparar os high potentials para esse novo
mundo digital juntos. Obrigado. Obrigada, Felipe. Eu gostei. Eu acho que o High Potential é o que vai descrever o nosso aluno formado nesse curso. Eu tenho algumas perguntas aqui, que eu vou tentar resumir, até por conta do tempo, para a gente não se estender. Uma delas é o grande diferencial do dual, se ele é um processo de aprendizagem do aluno através do estágio. Eu acho que isso é um ponto importante, porque a gente discutiu bastante isso, né, em relação ao estágio. O estágio não é um estágio como a gente conhece hoje, né? Então, é disruptivo o termo estágio no curso dual, né? Porque a gente não é um aluno que vai chegar lá e vai fazer um trabalho repetitivo ou vai ficar numa área específica. Ele vai fazer uma grande rotatividade dentro das áreas para treinar todas as áreas contábeis que ele vai aprender durante a universidade. Então, ele é completamente diferente do que a gente vê e do que a gente pratica hoje, né? Então, esse sim é um grande diferencial. O tempo em que ele permanece no estágio também é um grande diferencial. Ele não vai ficar rodando de uma empresa para outra, ele vai permanecer na mesma empresa, praticar a cultura da empresa, se desenvolver nas soft skills ao longo do período. Então, eu acho que isso também é um grande diferencial. Se a gente vai oferecer uma linguagem de programação específica, sim, nas complementares, está colocada no nosso projeto. O que hoje são horas complementares, na verdade, elas são meio obrigatórias, né, ao longo do curso, e a gente tem uma baita formação de tecnologia, mas sempre aplicada ao curso de Ciências Contábeis, né? E tem uma outra pergunta, que é assim: como é que eu capacito os alunos do curso regular, que não vai ser dual, com as skills do dual? Na verdade, a grade é a mesma. A grande diferença é que o aluno dual vai fazer a prática ao longo do tempo dentro da empresa, vai estar permanentemente dentro da empresa, enquanto os alunos da grade regular, ele não vai ter essa oportunidade de estar na empresa, de ser patrocinado pela empresa, de ser abraçado pela empresa ao longo do tempo. Essa é a grande diferença entre a grade do curso, porque a grade do curso normal também mudou e vai acompanhar toda a tecnologia que a gente vai trazer no curso dual. Ok? Agradeço a participação de vocês, agradeço a participação no YouTube, que eu sei que a gente está lá com uma audiência bem grande lá no YouTube. Eu deixo aqui o convite para todas as empresas que quiserem participar. A gente ainda tem poucas vagas para patrocínio das empresas, então, quem quiser, a gente já tem uma grande equipe aqui com a gente. A gente tem algumas vagas ainda, e a gente gostaria, sim, de ter outras empresas, não só alemãs, mas também brasileiras e internacionais. Então, fica aqui o convite. Quem tiver qualquer dúvida, vocês podem acessar a página do Mackenzie, o curso dual já está na página do Mackenzie, os meus contatos também estão lá, e eu vou deixar aqui no YouTube os contatos da coordenação, para que quem quiser saber um pouquinho mais, quem quiser detalhar um pouquinho mais o contato, fiquem à vontade, que a gente vai ter o maior prazer de apresentar. Inclusive, nós apresentamos juntos, né? Nós fazemos uma reunião entre a Câmara, a Rodan Partners, que está capitaneando o nosso projeto, para explicar exatamente como ele está sendo desenvolvido. Okay? Obrigada, agradeço a presença de vocês, agradeço a parceria e tenham um bom dia. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, gente. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a presença de todos, principalmente dos executivos das empresas parceiras. Desejamos um ótimo dia a todos. Obrigada.